Trazemos luz da nossa liberdade, sem falsidade, sem ódio ou rancor. Semeamos fé ao longo dos caminhos, podando espinhos e plantando amor. Somos gaúchos com sonhos e planos, interioranos de tantos rincões. Trazemos fé no canto que entoamos para alegrar a tantos corações. É do interior que vem o que o Rio Grande tem, o alimento que se põe à mesa. É o interior que traz toda candura e paz, e um canto simples a espalhar beleza. Foi o primeiro neto do meu avô. Meu avô veio com 9 anos da Itália. E ele me passou o que ele estava fazendo, me passou para mim fazer futuramente. Tá. Me levava pela mão, porque eu era pequeno ainda, ver o lambique. Diz ele que tu vai ver como é que se faz a cachaça para te fazer amanhã depois, porque eu não vou poder fazer amanhã depois, mas tu vai aprender a fazer. A primeira vez que eu vim na cidade, aqui em Jaguari, eu vim na garupa do cavalo do meu avô, agarrado na camisa dele. Longinho. Aí meu avô chegava e dizia assim, aquele ali é o prefeito. Né? Passava para caminhar para cá e para lá, aquele ali é o presidente da Câmara. Então desde ali eu fiquei conhecendo as pessoas. Eles levavam, não era o sobrenome deles Cristófaro, era Manai. Por quê? Porque eles trabalhavam manual. Eles faziam a carreta, faziam um moedor de cana, de madeira, eles faziam. Meu avô saiu de casa para ir vender umas coisas assim que lhe sobrava de casa e ia lá, trocava por outras coisas. Lá em Ernesto Alves, nós estávamos almoçando, eu de pé no costado dele, assim, e ele me alcançava uma comida. Veio uns soldados, assim, que eles não diziam brigadiano, eram soldados. Né? E lá aquela gente, aqueles senhores italianos, estavam conversando e tal. E os caras escutando. Quando foi daqui a pouco, eles chegaram e puxaram as mãos do meu avô para trás, assim, e ataram as mãos dele. E ele se virou e ele disse, tá, mas e agora, diz ele, quero que vocês me ensinem, e falando em italiano, né? Quero que vocês me ensinem como é que se faz comer com as mãos atadas. E não falaram, não responderam nada para ele.
Aí o que estava servindo a mesa disse, não, mas não faça isso. Disse, o senhor aí é italiano, e ele fala italiano porque é a língua dele, ele não tem já. Diz, ele mora longe, fica à noite, depois para eles irem para casa. Aí soltaram. E eu ganhei castigo na escola porque falava italiano. Falava italiano. Mas, por aí, tá. De certo, a gente achou que tinha que acompanhar aquilo que era e não aquilo que não era. Primeiro, de começo, assim, eu trabalhava junto com meu tio e meu pai. E depois eles foram saindo, foram para outros lugares e eu assumi o serviço de ferreiro. Ferreiro, carpinteiro. Essas profissões eu fiz todas. Uma alegria muito grande. Depois de saber fazer as coisas que está se fazendo. Porque eu sempre dei valor porque para fazer um arado a boi, eu não preciso de desenho. Eu sei como é que tem que fazer. A foice de roçar, pega uma barra reta e forma uma foice. No martelo, na prática, e o fogo. Certas pessoas tinham que dar valor para a gente. Porque essas coisas de que se avançou, esse avanço de tecnologia, essa coisa, partiu da onde? Da gente que trabalhou. A gente que se dedicou ao trabalho do dia, cada dia mais, para chegar nesse ponto, né? O que se fazia no começo era esquentar o aço e botar na água fria. O começo do serviço de ferreiro foi esse aí. Depois, então, se achou que a água não era um produto próprio para fazer a têmpera. Aí se fez na graxa. Quando foi daqui a um pouco, se passou pelo óleo queimado, fazer a têmpera. Se fazia. Mas chegou um ponto que o óleo queimado, o senhor largava um ferro quente para fazer a têmpera, ele acendia. E não dava para ficar perto, porque dá uma lavareda muito grande. Então aí se mudou. Você começou a escolher a experiência que o óleo tinha uma mistura, que era queimante, né? Queimava, fazia lavareda. Hoje se faz a têmpera na banha de porco. Então é uma coisa a têmpera. A banha de porco é para temperar comida? Não, ela tem essa parte também que pode servir para fazer. Hoje se faz a têmpera na banha de porco. Parece uma coisa assim, né? Mas é que se faz. O primeiro passo é botar no fogo e esquentar ele para maciar. Né? Tira do fogo, vem para o martelo e a bigorna. Fica batendo ali. Aí você faz o gancho, você precisa fazer o gancho, quer fazer um elo de corrente, se faz, quer fazer uma enxada de capinar,
se faz, tudo isso se faz. Então, tudo isso é conhecer, praticar. Eu tenho isso comigo, que o trabalho a tecnologia foi se avançando, mas não temos ninguém até hoje que queira continuar apresentando o passado. Que hoje ferreiro não existe mais, só eu que faz serviço manual, artesanal, como se diz. Eu, no meu modo, pensando na minha vida, eu me sinto satisfeito, contente de ter feito isso que eu fiz. Ferreiro, carpinteiro, pedreiro, se precisa fazer uma casa, eu faço. Tudo isso eu sei fazer. Porque quando um senhor me disse que não ia há muito tempo nós ia estar com o mundo na mão, eu ainda perguntei para ele, mas como é que nós vamos pegar o mundo na mão? Porque nossas mãos é tão pequena e o mundo é tão grande. Digo, pois é. E por ali veio que temos isso que estamos vivendo hoje. Agora eu estou satisfeito, estou contente de ter feito aquilo que eu fiz. Contente mesmo. Até isso que eu tenho aqui, para vocês verem, eu me sinto feliz de ter chegado neste ponto. Me sinto feliz. Eu escolhi essa parte. De ferreiro, carpinteiro, sei fazer. Cachaça, sei fazer. O vinho, sei fazer. Me sinto bem. Sempre pensei isso, de deixar alguma coisa, futuramente o pessoal vê o que a gente fez para viver. Tem que trabalhar, ficar conhecendo as pessoas. Trazemos luz da nossa liberdade, sem falsidade, sem ódio ou rancor. Semeamos fé ao longo dos caminhos, podando espinhos. Quando musicalmente falamos de interior gaúcho, é natural nos vir à mente a milonga, o chamamé, até pela proximidade que temos com a Argentina, Uruguai, Paraguai. E com essa bagagem cultural que carregamos, parece inevitável a influência musical latino-americana. Ou então, a música mais regionalista, a música fandangueira, como nós chamamos aqui, dos bailes. É o caso das maneiras, xotes, rancheiras e por aí vai. Com toda essa influência musical, será que temos espaço para outros gêneros habitarem o mesmo ambiente? Será que conseguimos conviver naturalmente com outras escolas musicais? Mais ainda, será que os músicos que buscam influências no blues, no jazz, no rock, no estudo aprofundado, conseguem conviver lado a lado com a tradição musical folclórica, mais precisamente aqui no interior? Pois é,
É justamente esta imensa massa cultural de informação, de influência, que vamos apreciar neste episódio do Interiorano. O Interiorano é gente nossa contando a história da nossa gente, a cultura do nosso interior para chegar aí na tua casa. O nosso convidado de hoje é um músico de altíssima qualidade. De fino trato, gosto apurado, compositor, estudioso, arranjador, professor. Estou falando de Gabriel Petri Opitz. Falei certo o nome? Isso, perfeito. Seja bem-vindo ao nosso Interiorano. Obrigado. Muito bem recebido. Como que costuma ser chamado artisticamente? Gabriel Opitz. Simplificar um pouquinho. É mesmo? E antes de ser Gabriel Opitz, quem era o Gabriel? A tua infância, onde nasceu? Da onde vem a tua família, a tua formação, enfim? Conta um pouquinho pra gente. Eu atualmente resido em Santa Maria, né, Rio Grande do Sul. Fazem quase 11 anos. Mas eu sou natural de Erechim, norte do estado, né? E na música, eu nunca tive um familiar que tivesse uma vivência, uma experiência, assim, né? Apesar de ter um avô cantor, mas que nunca cantou, né? Tem uma história por trás dessa. Um avô músico, cantor, mas que tinha essa profissão de lado, assim. Mas isso sempre foi latente em mim, assim. Eu comecei na música através do instrumento, no caso do violão, presente de um parente meu. E a partir desse instrumento é que eu adentrei na música, né? Comecei fazendo aula, felizmente. E ali eu nunca mais parei. Isso eu tinha 9 anos. Isso foi em Erechim, com aulas particulares de violão, com professores ali conhecidos da região, assim, né? E essa vivência musical começou nesse ambiente, assim, de tocar música popular, tocar música que tocava na rádio, né? De aprender com as revistinhas. Cheguei a pegar as revistinhas. Pegasse as revistinhas? Sim, cheguei a pegar um pouco das revistinhas de banca, né? Eu me lembro, vinha, né? As revistinhas, muito legal. Mas já também era o tempo da internet, então já tinha um pouco desse novo ambiente, assim. Então aprendi um pouco na internet, aprendi um pouco com as revistinhas, fazia aula. Então a minha iniciação musical se deu através do instrumento, do violão, assim, né? Foi o meu pontapé inicial. E em Erechim, cidade interior também, né? Norte do Rio Grande do Sul, famosa pelos grupos de baile, né? E as bandas alemãs. Comecei tocando rock, pop, música brasileira, algumas coisas clássicas da música gaúcha, né? Temas assim que são de iniciação no instrumento. Tu teve uma passagem por assim, pelo menos ouvindo a música gaúcha? Um pouquinho de tudo, assim. Que legal, né? Coisa boa. Eu morei durante um tempo com a minha família, próximo ao Varguinhas, acordeonista dos Monarcas. Varguinhas, grandes. Então a gente ouvia um pouco, assim, né? Mas nunca adentrei nesse universo, assim. Né? Tive oportunidades de entrar nesse universo, mas sempre acontecia alguma coisa que não... Mas sempre flertei muito por ter muitos amigos que são do meio nativista, muitos músicos bons, excelentes, mas eu nunca fiz parte muito desse movimento, assim, sabe, dessa família, assim. No meu caso, eu trabalhei muito no baile, né, que o baile também é estrada, né, o fandango, e a estrada ela te dá uma bagagem, ela te dá um conhecimento bárbaro, né, em termos, acho que em todo ramo musical, aliás, em toda a tendência musical, seja ela do jazz, do rock, do pop ou da música regional, a estrada ela é diferencial, né, porque ali ela te coloca naquela encruzilhada, cara, ou tu faz ou tu sai daí, né. Com certeza, porque te põe em dúvida várias coisas, né, tu viaja, tu faz toda uma movimentação para chegar num objetivo curto, né, de poucas horas ali, né. É verdade. E assim, no caso específico, como tu me falaste, que iniciou com a questão do jazz, né? E as tuas referências, assim, no início lá, quais foram elas, assim? No início sempre foi música popular, assim, do que tocava na rádio, assim, sabe? Sim. Muito esse movimento
de música popular no sentido popular mesmo, assim, não aquela MPB ou uma coisa que realmente está tocando, né? E também muito do rock por causa da guitarra. Eu comecei tocando violão, mas logo em seguida já me descobri um guitarrista, assim. Então a guitarra e o rock são quase que unha e carne, né? É verdade. Então, conhecendo principalmente os principais guitarristas de rock, influências assim que vêm até hoje, né? E que fazem, digamos assim, um chão para tocar, para conhecer o instrumento, sabe? Então, bandas de rock, principalmente rock americano, né? E guitarristas que nessa época eu já, digamos assim, já me interessava um pouco mais por guitarristas que tinham um próprio trabalho, assim, sabe? Steve Vai, Joe Satriani, Eric Johnson, guitarristas, B.B. King, guitarristas que tinham já uma carreira neles, assim. Então, isso me chamava bastante atenção, né? Porque a guitarra estava como centro ali, né? Sabe que eu tive uma oportunidade numa volta da gente, nós estávamos tocando no Rio de Janeiro, nós estávamos tocando fandango, quando eu fazia parte do grupo Legendas. E numa oportunidade que nós estávamos lá, o B.B. King estava fazendo o show no Metropolitan. E um cara queridíssimo que eu tenho na minha vida, inclusive meu compadre, padrinho do meu filho, me convidou, vamos lá olhar? Vamos, cara. Foi talvez eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. Eu tive essa oportunidade de ver B.B. King tocando com aquela magia, com aquela sensibilidade e ao mesmo tempo com aquela energia no palco. Foi uma coisa espetacular. Eu voltei de lá, até hoje arrepio o braço. Eu guardo o ingresso, me acredita? Sim, eu guardo o ingresso. Um souvenir, né? Aquilo ninguém toca, né? Aquilo ali pra mim. Então, e eu sempre fui um apreciador disso, mesmo fazendo parte da música regional, sempre gostei de toda a linha musical, né? E, por exemplo, assim, no teu caso, que é um cara novo, né? Que idade tem? Eu tenho 32. 32. Por exemplo, o jazz, pelo um pouco que eu sei, mas ele começou ali no final do século XIX, início do século XX, né? E foi fazendo essa geração, foi indo, mudou praticamente quantos estilos musicais no mundo se adaptaram a ele. Sim. Né? E como é que chega num cara assim, praticando uma carreira nova, assim, se apaixonar por isso? É pela liberdade de tocar? É isso mesmo. É mesmo? É quase que uma identificação assim da personalidade, assim. Eu me identifico com essa questão da liberdade que o jazz somou para a música mundial, assim, né? Um pouco o blues e depois posteriormente o jazz, digamos, blues é outra coisa, né? Porque a origem de toda é o blues, né? Sim. Então, a partir dessa expressividade intensa do blues, o jazz pegou isso, trouxe e transformou isso numa forma de tocar, né? Hoje jazz, eu penso e acredito que é uma forma de tocar, né? Forma de encarar a música, né? Tem uma fase musical, eu acredito que muita gente já passou por isso. Por exemplo, tu acostuma a tocar uma certa música, um certo ritmo e tu fica naquela zona de conforto, né? De repente tu parte para algo novo. E aí vem a grande questão. O velho já não tem tanta importância. E o novo tu não domina totalmente.
E essa encruzilhada, muito músico para de tocar exatamente aí. Por quê? Ele acha que ele está desaprendendo, ele acha que ele não progride, e aí ele simplesmente para, vai fazer outra coisa e fica desiludido. Algum momento passou por ti isso? Ou tu não passou por essa fase? Sim, isso passa constantemente, né? É uma questão que a gente está sempre... Eu me sinto sempre aprendendo, né? Mesmo sem tocar o instrumento. Hoje eu estou numa fase da minha vida com uma filha, família e pandemia, que o instrumento eu pego pouco, assim, né? Infelizmente. Mas a gente aprende em outros convívios, né? E essa questão do novo, eu penso que é como tu encara esse novo também, né? Se é uma coisa desafiadora, se é uma proposta diferenciada. Mas a gente reflete muito sobre essa dificuldade que é de se adaptar, né? Pegar o que tu já sabe e tentar achar um significado para aquele conhecimento antigo, assim, né? Ou trazendo para as músicas, às vezes, né? Tu tá acostumado a tocar um repertório antigo e aí tu se depara com um público que não conhece e aí tu fica um pouco dividido e aí, né? Tem muitas questões nessa pergunta, assim, que é bem ampla. Assim. É bem amplo, por exemplo, porque eu vejo assim, na minha carreira, assim, eu perdi alguns amigos que começaram comigo e pararam ao longo do tempo, porque chegou no momento que eles achavam que eles não estavam progredindo e talvez não tiveram aquele empurrão, aquela força, né? Sim. Que eu, graças a Deus, tive, né? Tive amigos que me estenderam a mão e realmente é uma encruzilhada. Da mesma coisa que a vida também é uma encruzilhada, eu acho. Chega aquele momento dos 30 anos, dos 40 anos, o cara começa a ver, poxa, a vida tá passando e tu não quer alcançar, porque a gente é muito eufórico, né? Quer as coisas para amanhã, para agora. Não pensa que as coisas acontecem tudo com calma. E a música tem disso, principalmente na tua área, a versatilidade é magnífico, né? E o êxtase das nossas carreiras profissionais dura pouco tempo, Pouco né? tempo. É verdade. A gente se prepara durante semanas, às vezes meses, para fazer um movimento de 2 horas ali, 3 horas, 5 horas, enfim, né? Então, aí depois tu termina essa sensação e aí tu continuar, né? Às vezes para cada pessoa lida de uma forma, né? É por isso que nós falamos lá no início da questão da estrada, né? A estrada, tu tá no palco, ao vivão ali, tem que ir, não tem outra forma. Não tem como tu guardar a guitarra e sair do palco, tem que fazer. E isso dá uma bagagem, uma estrutura, né, cara? Com certeza. E aí define também, né? Como que se tu gosta dessa sensação ou não, né? Ou disparo. E isso é bem desafiador, né? E dentro disso que tu fala, assim, uma vez eu assisti num documentário sobre música brasileira, um músico carioca falou assim, no backstage do palco, assim, né? 2 minutos antes de entrar no palco. E ele falando assim, esse é o pior momento pra mim, essa hora eu queria ser vendedor de carro, sabe? Pra não estar aqui passando esses 2 minutos de espera, assim, sabe? Que é a sensação do antes e o valendo, né? Pois é. Eu sofro muito com isso na questão do festival, né? Por exemplo, eu me preparei para aquele momento, né? São 4 minutos, bom, o tempo que define a música, ali, 4 ou 5 minutos. E ali tu tem que definir tua vida, tem que decidir tua vida naquele momento. Com certeza. Sabe? Não é aquela ideia assim, eu tenho que ganhar do fulano, passar por cima do ciclano. Não, tu tem que definir a tua vida musical ali, porque tu tem um poeta, no meu caso, tem um poeta, tem um compositor de música, tem uma galera toda que está junto contigo e tem a tua imagem. Sim. E tem um público todo na tua frente que está esperando o que tu fez na semana passada, por exemplo, e teve êxito. Sim. Aquele momento ali, de eu subir as escadas do palco ali, aquele momento ali, e pisar, para mim é como se algo me apertasse assim, de uma forma. Mas, cara, eu já fiquei assim, às vezes, de dar cãibra nas mãos. Com certeza. O corpo sente, né? O corpo até o primeiro acorde. Uhum. O cara, 1, 2, 3, pá, deu o primeiro acorde que parece sai. Mas até aquele momento ali, até hoje, são 30 anos de carreira e até hoje isso me massacra, cara. Que coisa, né, tio? E
viver sem também deve ser bem difícil, né? Ah, sem sim, ter eu acho que é justamente aí que a gente gosta, né? Eu acho que é por isso, deve ser por isso que te dá aquela, né, aquela sensação de tu estar vivo. Ali tu sente que tu é um ser humano, sabe? Eu acho que é exatamente ali tu sente que tu é um ser humano, que tu pode errar, tu tem medo de errar, tu tá com vontade de acertar, ali tu deixa um pouco aquela coisa, como é que eu posso te dizer, aquela coisa automática. Sim, porque de tanta gente sai, fica automático. Sim, fica, com certeza. E aquele momento, que é o caso desse aí que ficou até aquele momento de, cara, eu sou um ser humano. Como compositor, agora, fala um pouco do compositor, Gabriel. A questão do compositor, assim, ela vem também da questão do gênero, do jazz, baseados em ideias de improvisação, assim. O jazz é muito baseado nessa espontaneidade, nessa composição instantânea, assim, sabe? De tu tocar ela e aquilo ali é novo do que tu fez no show passado, assim, né? Então a composição vem do treino disso, de treinar a improvisação, de botar uma música lá e ficar tocando junto e sair coisas novas. E às vezes sai uma ideia interessante, aí tu repete, né? E então o compositor vem dentro do instrumento, assim, as músicas saem a partir de alguma coisa do instrumento, sabe? Às vezes de estudos, assim, hoje eu vou estudar alguma técnica específica na guitarra, eu aprendi um acorde novo, sabe? Então as composições saem assim, né? Elas têm às vezes algum motivo extra musical, assim, mas são raros. No meu caso são mais raros, assim, eu procuro dar significado depois, assim, delas, sabe? Gabriel, quais os teus sonhos e planos, assim, que tu tem pro futuro? Certo. A gente sonha o tempo inteiro, né, com música, assim, a gente quer tocar, quer viajar, quer mostrar o trabalho. Eu tenho um projeto de lançar um CD, lançar um álbum, né, hoje em dia, um álbum, um CD é mais antigo, né. Então é pegar as minhas composições que vieram depois do meu primeiro trabalho e tornar isso um projeto, tornar isso um produto, tocar, ensaiar elas, assim, né, dar uma cara para elas. Então esse é um projeto mais ambicioso, assim, que eu tenho o sonho de realizar, assim, né. Dentro da música instrumental, isso é um pouco mais complicado porque demora mais, assim, né. A gente tem, digamos assim, uma restrição um pouco de questão de editais, de financiamento, né, de levantar recursos para produzir isso, assim, né. E uma coisa que eu gosto muito é de gravar ao vivo, assim, sabe. Então, no home studio tu grava tudo, né, mas conseguir gravar uma banda com bateria, baixo acústico, guitarra e um instrumento de sopro, um cantor ao vivo, tu já precisa de uma estrutura maior, né. Então inviabiliza um pouco, assim. Então essa minha ambição de fazer as coisas ao vivo, assim, segura um pouco os projetos. Fala um pouquinho mais também eu vi que a gente começou a conversar a respeito de aulas. Sim. Né? Tu dá aulas de guitarra, tem alunos, como é que funciona essa parte toda da tua vida? E a questão das aulas, eles são dois caminhos paralelos, assim, o músico e o professor, né? Eu comecei com 14, 15 anos ensinando os amigos, assim, né? Enquanto eu tocava uma música, tinha um amigo que queria aprender a tocar aquela música, então eu ia lá e ensinava ele, né? Sim. Sem pretensões empresariais ou financeiras, mas de passar o conhecimento, assim, né? De troca, assim, né? Então sempre gostei muito disso também. Sempre gostei muito da aula,
ensinar, de ver a evolução das pessoas, assim, enquanto que hoje numa aula não sabe segurar o instrumento e depois de 2 meses já está tocando uma música. Deve ser emocionante isso pra ti, né? Isso é uma sensação bem diferente do palco, assim, sabe? Sim. E uma sensação que me move bastante, assim, sabe? Não, e tu vai multiplicando, né? O teu conhecimento, o conhecimento da tua bagagem musical vai multiplicando, as pessoas vão absorvendo. Com certeza. Que bacana. E me move a buscar cada vez mais, né? De ser um eterno aprendiz, assim, na questão musical mesmo, assim, né? Então, a questão do professor também é latente, assim, tanto quanto música, assim, não saberia te responder qual... Já me fizeram uma pergunta, assim, se eu pudesse escolher ser ultra mega famoso, digamos assim, como professor ou como músico, assim, fica muito difícil, cara, responder, né? Ter sucesso, assim, né? Sim. Entre uma e outra coisa. Porque são coisas que me movem bastante, assim, tanto o dar aula quanto o tocar. Quando... Uma pergunta mais pessoal, assim, né? Não sei se seria uma pergunta, porque... Mas acho que dá pra gente dizer que seja, assim. O que mais te emociona, assim? De verdade, assim? Cara, isso me emociona. Me emociona a sensação de tocar junto, assim, de fazer música junto. Né? Trazendo essa pergunta para o âmbito musical, sim. Né? De se sentir se comunicando com outra pessoa sem falar uma palavra, né? Um olhar, num acorde, numa nota que tocou, e aí a outra pessoa capta aquela nota e isso se afiniza, sabe? E aí tu dá risada junto com a pessoa porque ela entendeu aquela comunicação, sabe? Isso me emociona, assim. E isso dentro do gênero que eu gosto muito de tocar, tem muito isso, né? Porque enquanto improvisador, tu tá compondo ali um solo na hora, as notas na hora, e aí a pessoa, se não houver total atenção de todo mundo ali, não existe comunicação, existe uma pessoa tocando e as outras, né? Então isso acontece em qualquer tipo de música, né? Exato. Num festival, se não existe isso, a música fica só o cantor e o pessoal tocando, né? E é interessante, tocasse num ponto muito interessante, né? A linguagem corporal, né? A gente tá tocando, às vezes, num movimento de corpo, todos sabem o que vai acontecer. É uma linguagem espetacular isso, né? No momento de um acorde final, não precisa olhar, não precisa dizer agora, não. O cara só mexeu o corpo, todo mundo sabe que tem que parar, sabe a próxima nota, e é essa alegria de ver o amigo fazendo uma nota fabulosa ali, sabe? Que linguagem mágica isso, né, tia? E o jazz eu acho que contribuiu muito nisso, né? De trazer essa linguagem, digamos, essa... Não saberia dizer se é uma sofisticação, não é tocar melhor ou fazer melhor, é uma outra forma de enxergar, assim, a música para todos os gêneros, né? Sim. Hoje tu pega um acordeon, trazendo pro universo aqui da nossa música, e que tu monta um acorde que o Tom Jobim deixou famoso e tu coloca numa canção, tu lá só lindo no acordeon, né? Com toda aquela possibilidade de baixos, e aqui tu faz um acorde, aqui tu faz outro. Então isso surpreende e aí causa essa sensação corpórea, assim, de... Tu vibra junto com a pessoa, né? Mesmo que não é tu que tá tocando, mas tu vibra junto, né? O que realmente vale para ti, para a vida ter importância? O que vale para mim é aquela coisa assim, ó. Cara, a vida para mim valeu a pena, sabe? O que realmente vale para ti, para a vida ter realmente a importância como vida, como alma, como ser humano, assim? O que tem para ti? Está sendo uma sessão terapêutica aqui também. Não, mas não é esse o objetivo. Não, o objetivo é mostrar o teu talento aqui. Sem dúvida, é uma brincadeira. Mas eu acho que é importante a gente saber disso, porque muitas vezes as pessoas conhecem o músico, mas não sabem o que acontece por trás. Porque a gente também tem problema. A gente também tem as nossas dívidas, nós também temos que pagar conta, nós temos que trabalhar. No teu caso, agora fiquei feliz de saber que tem uma filha. Sim, né? Uma bebê pequenininha. Que coisa maravilhosa isso, é a continuidade da vida, né? Então, acho que a pergunta vem num bom momento. O que me emociona, assim, é esse convívio, assim, né? De estar conhecendo pessoas novas, de estar
convivendo com outras pessoas e aprendendo, né, no dia a dia, assim. Isso me emociona muito, assim. E é um que dá sentido pra gente, assim, né. Que coisa boa. Cara, eu só tenho que te agradecer, primeiro por me ensinar, né? Porque como eu são 30 anos de carreira musical no meio nativista e com muito orgulho mesmo de tantos amigos que eu construí e ter uma pessoa assim na minha frente, podendo levar para as pessoas em casa desmistificando essa barreira musical que muitos colocam, que isso não existe, música boa é música boa em qualquer lugar e ponto, né? Então, com certeza, além de eu ter aprendido muito contigo, é um prazeraço enorme. Muito obrigado por fazer parte desse interiorano, aqui que veio para levar essa cultura que às vezes as pessoas não sabem que o músico está aqui, mas que longe das capitais, mas que está fazendo um trabalho bacana, que está entusiasmado, que também existe, que também batalha. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo do interiorano, da gente contando a história da nossa gente. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado. Sim, sensacional a recepção, a acolhida, assim, né? E poder fazer esse papo, assim, foi muito bom, assim. Obrigado. Tá bem.